Olá, crianças, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje vamos realizar mais uma videoaula da nossa disciplina de ciências, então eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque hoje o nosso conteúdo é novo e vocês precisam ficar bastante ligadinhos. Então eu quero que vocês peguem o livro para poder acompanhar na página 42, onde temos como tema os animais. Hoje vamos explorar sobre o reino animal, já que na nossa aula anterior exploramos sobre o reino vegetal. Vamos lá iniciar nossa aula? Bem, os animais, eles são encontrados em toda parte do nosso planeta. Por ele ser encontrado em grandes variedades, podemos encontrar ele em tamanhos, em formas e características diferentes. Podemos dizer que possuímos uma grande variedade de espécies de animais. Diante disso, os animais podem se encontrar com classificações diferentes, como por exemplo, lugar onde vivem, ou seja, habitat do animal, podem ser classificados com a sua locomoção, podem ser classificados com a sua cobertura e o grupo diferente. Olhem aí, de acordo com o lugar onde eles vivem, os animais eles podem ser encontrados na terra, na água e aqueles que possuem a capacidade de voar. Como assim? Os animais que vivem na terra, eles são chamados de terrestres. Os animais que vivem na água, eles são chamados de aquáticos. E os animais que têm a capacidade de voar são chamados de aéreo. Isso é o habitat do animal. Já locomoção. Locomoção, existem 5 maneiras de um animal se locomover, de sair do lugar para o outro. Ele pode andar e correr. O mesmo animal que anda tem a capacidade de correr. Ele pode pular ou saltar. Ele pode rastejar. Ele pode nadar e ele pode voar. Vamos dar exemplos de animais que andam e correm. Nós, seres humanos, o cavalo, o cachorro, a vaca, o boi, são exemplos de animais que andam e correm. Os animais que pulam e que saltam, o sapo, o coelho, o canguru, o grilo, são exemplos de animais que pulam ou saltam. Os animais que rastejam, a cobra, a minhoca, a centopeia, a lagarta, o jacaré, são exemplos de animais que rastejam. Os animais que têm a capacidade de nadar, o tubarão, a baleia, o golfinho, o peixe-espada, o peixe-boi. E o animal que tem a capacidade de voar é o urubu, é o gavião, a borboleta, a abelha, a mosca, são exemplos de animais que voam. Então isso significa a locomoção, é como um animal se locomove para um outro local. Os animais também são classificados de acordo com a cobertura do seu corpo, ou seja, a estrutura que compõe o seu corpo. Que estruturas são essas? Os animais, eles podem apresentar pelos, penas, placas duras, pele lisa e úmida e escamas. Vamos lá. Os animais que possuem o corpo coberto de pelos é o urso, é o gato, é o cachorro, é o cavalo, somos nós, seres humanos. Os animais que possuem penas são as aves, todo e qualquer tipo de ave tem penas. É a galinha, o pato, a avestruz, a ema, bem-te-vi, beija-flor. Animais que possuem placas duras, que é aquela carapaça, né? Aquele corpo bem duro. Pode ser a tartaruga, o jacaré, o jabuti, são exemplos de animais que possuem uma carapaça, uma casca dura. Exemplos de animais que têm a pele lisa e úmida são da família dos sapos, né? Que possuem uma pele bem fina, que é o sapo, a rã, a perereca, a salamandra. E os animais que têm o corpo coberto de escamas são as cobras, os peixes e os lagartos. Assim são formados a cobertura do seu corpo. Por isso que, quando eu posso identificar um animal, eu vou identificar ele de acordo com isso. Deixa eu dar um exemplo. O leão. Lugar onde o leão vive? Ele vive na terra, ele é um animal terrestre. Qual é a locomoção do leão? Ele anda e
corre? Como é a cobertura do corpo do leão? Ele possui pelos. Assim, podemos classificar um animal, ok? Diante disso, como acabamos de ver, podemos classificar os animais porque existem várias espécies dele. Por isso que para os animais ser bem estudados, eles foram classificados em dois grandes grupos, os animais vertebrados e os animais invertebrados. Os animais vertebrados são aqueles que possuem o crânio, que possui a coluna vertebral, ou seja, possui uma estrutura óssea no seu corpo, tem o corpo coberto de ossos. Já os animais invertebrados são aqueles que não possuem crânio, não possuem a coluna vertebral, ou seja, eles não possuem ossos. No livro de vocês, dá exemplo de animais que podem ser vertebrados e exemplo de animais que são invertebrados. Outros exemplos que eu posso encontrar em um animal vertebrado que eu sei que esse animal possui ossos é o boi, é o jumento, é o cavalo, é o porco, é o coelho. São exemplos de animais que eu sei que possuem ossos. Já os animais invertebrados que eu sei que não tem nenhuma estrutura de osso é a barata, é a formiga, é o caracol, a muriçoca. São exemplos de animais que não têm ossos em seu corpo. Hoje, na nossa aula, nós vamos falar apenas sobre os animais vertebrados. Nós só vamos explorar esse grupo aqui. Esse outro grupo vai ficar para a próxima aula, mas hoje vamos explorar sobre os animais vertebrados. Como eu havia falado para vocês, os animais vertebrados são aqueles que possuem uma estrutura óssea, ou seja, possuem o crânio, que é o osso da cabeça, e possuem a coluna vertebral. Na aula de educação física, eu também explorei para vocês o corpo humano parte 2, que é todo sobre a estrutura óssea, né, onde vocês estudaram e reconheceram. Então, um conjunto de ossos, ele acaba formando um esqueleto. E o esqueleto, ele tem a função de sustentar o corpo, todo o corpo, e também de proteger os órgãos vitais, como o cérebro, o coração e os pulmões. Quais são os ossos que protegem essa parte desses órgãos? O osso da cabeça, o crânio, vai proteger o cérebro, e as costelas, elas vão proteger tanto o coração como os pulmões. Assim podemos dizer que além de sustentar o corpo, os ossos também protegem os órgãos. No entanto, para eu poder identificar se o animal ele é vertebrado ou não, é só eu saber se ele possui ossos ou não. Se ele possui ossos, ele vai ser um animal vertebrado, com a letrinha V. Já se ele não possui ossos, ele não vai pertencer ao grupo dos vertebrados. Diante disso, os animais vertebrados, eles são classificados em 5 grupos diferentes. 5 grupos. Todos esses 5 grupos pertencem aos animais vertebrados. Quais são esses grupos? Mamíferos, aves, répteis, anfíbios e os peixes. Esses são os 5 grupos que fazem a classificação dos animais vertebrados. Repitam a quantia: mamíferos, aves, répteis, anfíbios e os peixes. Esses são grupos que formam a classificação dos animais vertebrados. E agora vamos falar passo a passo o que representa a classificação de cada um deles. Os mamíferos, todo animal que pertence a essa classificação, podemos observar que todo mamífero ele nasce da barriga da mamãe. Todo mamífero nasce da barriga, ok? Quando ele nasce da barriga, ele vai se alimentar do leite materno, que é produzido através das glândulas mamárias, tá? Eles vão se alimentar do leite materno. Ele vai possuir uma cobertura coberta de pelos. Todo o seu corpo vai ter pelos. E esses pelos, ele além de proteger o corpo, ele vai também aquecer o corpo do animal. Então, esses podem ser classificados como mamíferos. Eles nascem da barriga,
mamam quando pequeno através das glândulas mamárias, onde faz a produção do leite, e eles possuem pelos. Alguns mamíferos são encontrados na terra, como o porco, o coelho, nós seres humanos, o boi, a vaca, são exemplos de animais mamíferos que vivem na terra. Temos alguns animais mamíferos que vivem na água. O golfinho, a baleia, são exemplos de animais mamíferos que vivem na água. E temos um mamífero, o único mamífero voador, que é o morcego. O morcego, por ele possuir todas essas características que eu acabei de citar para vocês, ele é classificado como um animal mamífero voador. Lembrando que todo animal mamífero, ele respira através dos pulmões. Todo e qualquer animal mamífero, seja terrestre, aquático ou aéreo, ele vai respirar através dos pulmões. Nossa próxima classificação são as aves. É muito fácil classificar uma ave. Como assim? Toda ave possui a estrutura do seu corpo coberta de penas. As penas também servem para aquecer o corpo do animal. Além das penas, toda ave ela possui bico, possui duas asas e elas são bípedes, ou seja, possui duas pernas. Não são todas as aves que têm a capacidade de voar, como por exemplo o pinguim. O pinguim é um exemplo de espécies de ave que não tem a capacidade de voar, mas tem a capacidade de viver em ambientes mais frios, de baixa temperatura. A galinha também não tem a capacidade de voar, mas ela é adaptada a viver em ambientes mais quentes. Ou seja, existem várias espécies de aves diferentes, mas todas elas possuem características semelhantes, que é ter penas, que é ter bico, que é ter duas asas e é ser bípedes. Quais são os outros exemplos de aves que podemos ter? Eu tenho o beija-flor, eu tenho o pato, tenho a ema, a avestruz, o urubu, o gavião, o falcão, a gaivota, são exemplos de aves. Lembrando, todas as aves, elas nascem através de ovos. A nossa próxima classificação são os répteis. Os répteis também, eles nascem de ovos. Quem pertence ao grupo dos répteis são aqueles que possuem a estrutura do seu corpo coberta de placas duras ou escamas. São as cobras, os lagartos, os jacarés, as tartarugas, são exemplos de animais répteis. Os répteis, eles rastejam ou andam e eles podem viver tanto em ambiente aquático, na água, como em ambientes terrestres, que é na terra. Tanto os animais que vivem na água ou na terra, eles têm a capacidade de respirar através dos pulmões. Assim, são classificados os animais répteis. Nossa próxima classificação são os animais anfíbios. Os animais anfíbios, eles possuem a cobertura do corpo pele lisa e úmida. São os sapos, as rãs, as pererecas, as salamandras. O nome anfíbio significa duas vidas e é dado aos anfíbios porque quando eles são pequenos, eles vivem na água e a partir do momento que ele vai para a fase adulta, ele começa a respirar e a viver na terra. A cobra cega é a única espécie de cobras que ela é classificado como anfíbio e não répteis. Por quê? A estrutura do seu corpo é totalmente diferente. A cobra cega, ela não possui escamas como as outras cobras. Ela possui a pele fina, lisa e úmida, escorregadinha. E ela é chamada de cobra cega porque existe um revestimento de pele fina que cobre toda a superfície da sua cabeça. Da mesma forma, quando ela é pequenininha, ela vive na água e a partir do momento que ela vai para a sua fase adulta, ela passa a viver na terra, assim como as rãs, as pererecas e a salamandra. Enquanto vivem na água, os anfíbios respiram através de brânquias, como é o caso dos girinos, filhotes de anfíbios. Já os adultos que vivem na terra respiram por meio dos pulmões e também através da sua pele, que é bastante fina. Você sabe o que é metamorfose?
A metamorfose é um processo que transforma um anfíbio jovem girino em adulto. Durante esse processo, os animais perdem a sua cauda e aparecem as patas traseiras e a dianteira. Surgem também os pulmões no lugar das brânquias, para que assim o animal possa sair da água e viver em terra firme. A nossa última classificação são os peixes. Os peixes são conhecidos como animais aquáticos, pois eles vivem nos mares, rios, lagos e oceanos. Já que ele vive na água, ele se locomove por meio das nadadeiras, ou seja, eles nadam e respiram através das brânquias. Assim como todo ser vivo precisa do oxigênio para poder sobreviver, com as espécies dos peixes não são diferentes. Ele retira esse oxigênio através da água e ele vai respirar por meio das brânquias. No livro de vocês tem uma espécie de peixe que é a piramboia. É uma espécie de peixe da Amazônia que, diferentemente da maioria, também consegue captar oxigênio do ar através de um órgão que funciona semelhante aos nossos pulmões. Já o tubarão, geralmente, são os peixes que possuem o corpo coberto de escamas, como o da imagem do livro de vocês. Então, essa foi a nossa aula, espero que vocês tenham gostado e agora eu desafio a vocês a realizar a atividade que está proposta no livro a seguir. Então, um beijo e até a próxima aula. Tchau!